Ó, como vocês sabem, aqui o vídeo dura 10 minutinhos, né? Então provavelmente talvez eu possa fazer outro vídeo mais tarde, mas eu vou continuar pelo áudio, né? Aí, enfim. Então o irmão fez uma pergunta muito interessante porque ele viu outro vídeo lá meu, né? Ele perguntou, oxe, então sobre o espírito, né? Se o dom, o Espírito Santo produz dom e não frutos, frutos é do Espírito, o Espírito que foi vivificado por Cristo. E aí, independente se está o mover de Deus ou não, por exemplo, né, lá no outro vídeo ele viu lá e viu as provas lá dos textos, né, que tinha pessoas que tinham o Espírito Santo, tinham poder, mas viviam em imoralidade, né, em perversidade. Então, o Espírito Santo não transforma a pessoa. Ele, quando escutou isso, ele ficou louco, né? Ele, como é que o Espírito Santo não transforma? Você é louco! Por quê? Porque ele está doutrinado debaixo de um entendimento fraco e inútil que pertence a esse mundo que é chamado de teologia. Ele ouviu o evangelho falso. Aí ele já tem como verdade concreta, firmada na rocha, aquela verdade mentirosa. Entendeu? E aí eu mostrei um texto, ele veio falar comigo. Eu estou gravando esse vídeo aqui, mas a gente vai conversar mais, né? Mas tem um. E você sofreu de Deus enviou. Ah, pronto, achei o texto. Gálatas 4:6. Eu tava passando o dedo aqui, falando e procurando. Mas acabei de achar. Gálatas 4:6 vai dizer assim, ó. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, ao qual clama Abba Pai. Então, vamos entender um pouquinho isso aqui? Não só esse texto, tem milhares, né? Jesus mesmo vai dizer, né? A respeito do Espírito dele, né? O que a gente precisa entender aqui é o seguinte. Foi prometido o Espírito de Deus derramar eu tenho um espírito. Quem me conhece é o meu espírito. Deus tem um espírito. Ele derramou do espírito dele que pode fazer qualquer coisa sobre toda a carne naquele tempo lá atrás, naquela época, sobre o povo escolhido dele. Então vamos lá. Esse espírito ele ia derramar, é uma promessa. Ele ia derramar independente de qualquer coisa de quem fosse naquela época lá. Se era povo escolhido ou se não era. Sobre todo mundo ali. Porém, os escolhidos, eles foram escolhidos 12 para anunciar a mensagem, para explicar os segredos de Deus, o plano de Deus, que foi Paulo que trouxe, né? Os segredos dos apóstolos e o plano também ouviram, né? Não estou fazendo distinção, mas o Paulo foi encarregado para defender, enfim. Aí o que vai acontecer? Cristo, ele vai morrer, não é? Ele não morre, Jesus não morre. O homem é formado por... Olha, eu não quero... É por isso que eu digo. Se você vir com narrativa, porque não é assim, isso é teologia que você aprendeu. Você tem que prestar atenção no que eu estou falando para você entender. Eu não estou mandando você aceitar. Você entender. Presta atenção. Então, o homem é formado por 3 coisas. O corpo, a alma e o espírito. Jesus, quando estava em carne, quando ele veio em carne, ele tinha um espírito. Esse espírito aqui, ele entregou ao Pai. Esse espírito aqui, ele entregou ao Pai. O homem é formado, de novo, corpo, alma e espírito. Quando ele morreu na cruz, será que está aqui o texto? Ele vai dizer, o espírito é o que vivifica, a carne nada aproveita, mas as palavras que eu tenho dito é espírito e vida. Enfim, ele diz assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ou aquele espírito, certo, que comunicava Jesus a Deus, de que é igual a Adão. Adão é alma vivente. E ele é espírito vivente. Espírito vivificante, ele vai se tornar, né, no caso. Então, aquilo que Jesus tinha, que era o espírito que foi recebido por Deus, depois foi dado o espírito do próprio Deus a ele, como poder, né, que é o Espírito Santo. E veja, aí o Espírito de Cristo voltou para Deus, que é aquele que ele dá, porque o homem é formado por essas 3 coisas. O Espírito de Cristo, quando Cristo morreu e ressuscitou, ele se tornou o próprio ser vivificante. Ele não precisa de um Espírito de Deus para manter ele vivo. Ele é a própria vida. Deus fez do Filho
a própria fonte da água da vida. Ele não precisa de um Espírito de Deus. Ele é a própria vida. Então ele dá a vida a quem quer. Entendeu? Então o Espírito dele de antes, quando ele estava vivo na terra e precisava do Pai, ele se comunicava com o Pai, a fonte da vida, não é? Esse Espírito aí, Jesus vai dar aos apóstolos, vai ser dividido para os apóstolos, para o povo escolhido. Aí esse Espírito estaria com aquele povo ali até a consumação dos séculos, porque existe uma promessa na Torá, que Deus iria manifestar o seu... eu estou esquecido agora o texto, na verdade tem um texto na Torá e tem um texto, uns 2 ou 3 textos nos profetas, né? Eu gosto de usar esse termo porque Jesus aparece Moisés e Elias, né? Então Moisés e os profetas. Então na Torá e os profetas, né? Então na Torá tem um texto que é bem específico, bem direto, e também nos profetas vai trazer esse ensinamento, né? Mas enfim, de que... Mas eu tô conseguindo entender, né? Que eu tô tentando lembrar o texto aqui, mas não vou lembrar de jeito nenhum aqui. Não vou. Talvez se eu lembrar de editar o vídeo, aí eu trago aqui e boto aqui na tela. Mas isso é muito raro de acontecer. Não vai acontecer não, provavelmente. Nem espero. Mas enfim. Vamos tentar entender, né? Conseguiu entender, né? Então, o Espírito... Ah, sim, me lembrei. Como é que o texto mais ou menos está falando? Não o texto, que eu estava querendo falar. Então, na promessa de Deus vai dizer que Deus vai manifestar os seus dons, o seu poder, até nos filhos do povo escolhido. E depois ele vai visitar. Tipo, um exemplo, eu estou aqui, Deus pode me visitar com poder, entendeu? Não é Deus vindo, porque Deus já pediu no meu coração com sua presença, por meio do Espírito meu que foi vivificado por Cristo, entendeu? Então, agora Deus pode vir sobre mim com poder, porque essa é a promessa de Deus. Agora, sobre aquele povo lá atrás, o Espírito de Cristo ficou naquelas pessoas até os filhos delas, ou seja, até a primeira e segunda geração. Ou seja, até a consumação dos séculos, que era 2 séculos, o primeiro e o segundo. Isso também tem outra profecia que também vai trazer isso, né? É porque, irmãos, aqui, né, eu só estou com um negócio que eu fiz uma lista aqui para a gente tentar entender o básico aqui, né? Mas enfim, consegue entender, né? Aquele Espírito de Cristo humano foi dividido para o povo, certo? Deus, ele entregou, né? Jesus morreu e entregou o Espírito, aí ficou com Deus. Aquele Espírito do ser vivo ali, né? Que precisava de Deus, da vida, pronto. Aí Deus pegou esse mesmo Espírito e espalhou para o povo, porque Jesus se tornou a própria fonte de água da vida, próprio Espírito vivificante, né? Vai dizer aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho rápido aqui. Que eu tenho colocado na tela aqui, velho. Eu subi para poder olhar o outro texto. Participou da mesma coisa e tal, tudinho. Cadê? Pronto, encheu do Espírito, voltou. E nada posso fazer de mim. Ó, ver, João 5,30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Ou seja, quem fazia era o Espírito que Deus havia enviado sobre Cristo, não é? Lá depois do batismo, desceu o Espírito Santo sobre ele e deu poder. Aí ele estava fazendo não por ele mesmo, mas com o Espírito de Deus, entendeu? Aí depois que ele foi revestido de poder pelo próprio Deus, aí esse Espírito dele, aí, pronto, vai ser distribuído para todo mundo, que é a comunicação do Filho com o Pai, para o povo escolhido. Tá entendendo, né? Tem muitos textos aqui que eu poderia trazer aqui para a gente entender, mas é isso. Então o pessoal pensa, eu tenho o Espírito Santo. Meu amigo, você acreditou em coisas que lhe disseram. Vá ler a Bíblia, vá ler, se dedique, pare de frequentar cerimônias que não valem nada, como diz Hebreus. Já não praticamos cerimônias que não valem nada. Nós buscamos o entendimento, a transformação. Nós andamos em espírito, mas não segundo a vontade humana. Entendeu? Olha, esse evangelho que está sendo pregado por aí, vocês têm que entender uma coisa. Eu já fui, o pessoal me chamava de missionário. Eu ia para templo, o pessoal não queria até me dar microfone para pregar. Eu nunca aceitei, na verdade, né? Mas eu sem falar minha vida particular, vocês têm que entender que tudo isso aí é uma teologia. Teologia foi criada pelos homens muito tempo depois de Cristo. O que é teologia? É o estudo das escrituras para entender o que está lá escrito. Uma coisa que é óbvio que não precisa estudar. É óbvio que está lá escrito. A Bíblia foi criada, um conjunto de livros para trazer exatamente o entendimento do Evangelho, pô.
E a pessoa nunca lê a Bíblia, quer debater.